que nós vamos ouvir muitos testemunhos. Quem crê assim, diga amém. Então amém. Eu quero ler uma palavra junto com vocês, aproveitando que vocês já estão em pé. É o Salmo 73. É a palavra que eu estarei ministrando nessa noite. Glória a Deus. Salmo 73. Se você perceber que o seu irmão não trouxe a Bíblia, convide ele para ler junto com você, para que nós possamos todos juntos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Salmo 73. Glória a Deus. Aleluia. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Então vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque eles não sofrem dores, são robustos o seu corpo. 5. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Versículo 16. Quando me esforçava para compreender isso, achei que a tarefa difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Então percebi o fim deles. Todos digam amém. Feche os teus olhos. Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, através do Teu doce Santo Espírito. Eu creio, Senhor, que cada irmão, irmã, cada obreiro, jovem aqui presente, não veio por acaso, Senhor. Existe um propósito de nós estarmos aqui. E a minha oração nesta noite é que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Amém? Pode se sentar, queridos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu vou ser bem objetivo, bem sucinto. E creio que Deus nessa noite vai falar aos nossos corações. Amém? Vamos lá. O texto que eu acabei de ler para vocês trata-se de uma coleção de salmos, ou um dos salmos de uma coleção que é conhecido como Salmos de Asaf. Para quem não conhece, Asaf foi um dos homens que andou mais perto de Davi. Um dos homens que teve a oportunidade de conhecer Davi, de estar junto com Davi. Ele era um músico, um levita. Era alguém que vivia a sua vida dedicada a Deus. Era uma vida dedicada ao ministério. Era uma vida dedicada ao reino de Deus. Ele era de fato um homem que preenchia o seu dia, não somente com as atividades de qualquer outro homem comum, mas o seu dia era dedicado a Deus. Certamente ao despertar e até ao anoitecer, até o seu dormir, ele era um homem que tinha muitas atividades. Era alguém que conduzia cultos, com certeza era alguém que tinha as obrigações litúrgicas dentro do templo daquela época. E esse homem Asaf, ele se encontra em um determinado momento da sua vida, ele se encontra como muitos de nós já estivemos. Ele se encontra num momento difícil. Alguns questionamentos da nossa vida nós só fazemos quando nós estamos em um momento difícil. Quando nós estamos numa fase boa, quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão caminhando de forma favorável, nós nem lembramos, nós nem questionamos, nós nem falamos, nós nem murmuramos contra Deus ou contra a realidade das coisas. Então Asaf estava num momento difícil da sua vida, um momento de crise, um momento em que nós aqui também passamos. Porque todos nós que estamos aqui, por mais espiritual que nós sejamos, todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades em casa, passamos por problemas às vezes de saúde, às vezes nós recebemos más notícias. Nós que somos pastores, além de termos os nossos problemas, nós temos também problemas da igreja. E ouvimos reclamações, e ouvimos pessoas chegando para nós para desabafar diariamente, todos os dias é alguém que liga, alguém que procura
é alguém que vai lá no rádio e manda uma mensagem. Então nós estamos como um Asaf às vezes, passando por um momento difícil. Hoje eu buscava a direção de Deus em qual palavra ministrar, e eu pensei em muitas palavras, desde o dia que eu recebi esse convite. Eu praticamente prego todos os dias, e eu fiquei pensando, meu Deus, qual vai ser a palavra? Porque uma campanha de 12 dias, eu sei o quanto é importante. Esse ano nós fizemos na nossa igreja também, e é uma bênção. E as palavras são palavras realmente direcionadas. E Deus colocava esse texto no meu coração. Esse texto e um tema no meu coração. O tema da palavra de hoje é desconstruindo e construindo. Repita comigo, desconstruindo. Mais forte, diga desconstruindo e construindo. Agora olha para o seu irmão do lado e diga assim, nesta noite, nós vamos desconstruir algumas coisas, alguns conceitos, algumas opiniões, e nós vamos construir novos conceitos e novas opiniões acerca de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Amém? Percebe que Asaf, ele tinha uma opinião sobre Deus. Asaf, ele tinha um relacionamento com Deus. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus, eu não sei quanto tempo faz que você se converteu, quantos anos você tinha, ou se hoje é a primeira vez que você está numa igreja. Eu me converti quando eu tinha 13 anos. Aos meus 13 anos eu me converti, aos 14 anos me batizei, aos 16 anos eu comecei a fazer a obra, eu toco instrumentos e comecei a participar do ministério, a tocar. E minha esposa também, tecladista, eu tocava bateria, né? E comecei a crescer dentro da igreja. Aos 18 anos eu já era um diácono, aos 19 fui consagrado evangelista e aos 20 anos fui consagrado pastor. Então foi tudo muito rápido na minha vida. E eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a me aprofundar. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra, eu tinha dos meus 16 para 17 anos. A idade de muitos dos que estão aqui, imagino. Eu tive a oportunidade de ministrar a palavra e eu me apaixonei pela palavra. Eu mesmo sendo muito tímido, mesmo tendo muita dificuldade de se comunicar, eu me apaixonei pela palavra. E comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ouvir pregações. E na época nós não tínhamos as facilidades de hoje, do YouTube, nós não tínhamos o MP3, nós não tínhamos essas facilidades. E era fita cassete, eu tinha várias fitas. Eu ouvia e anotava as pregações, porque eu era apaixonado pela palavra. E comecei a estudar. O meu primeiro curso de teologia, eu concluí ele no ano 2000, primeiro curso de teologia. E comecei a estudar desde então, e ano passado eu concluí uma outra graduação em teologia, porém agora com uma ênfase no catolicismo. Eu comecei a ler e estudar sobre Deus. E você começa a construir uma imagem sobre Deus. Você começa a construir uma opinião acerca de Deus. Você começa a viver com Deus, e é maravilhoso. Porque você começa a ter uma opinião acerca dele. Não daquilo que as pessoas te contam. Não daquilo que o próprio Jó fala. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiências contigo. O que significa isso? Jó construiu uma opinião acerca de Deus. E conforme eu fui estudando, conforme eu fui ministrando, conforme eu fui me aprofundando na palavra do Senhor, eu comecei a criar uma imagem acerca de Deus. De um Deus fiel, de um Deus bom, de um Deus misericordioso, de um Deus que prospera, de um Deus que honra, de um Deus que é a provisão, de um Deus que é o Senhor de todas as coisas. Eu comecei a criar uma imagem acerca de Deus. E eu tenho certeza que não era diferente de Asaf. Mas tem um determinado momento da nossa vida, queridos, eu quero que você preste muita atenção. Existe um determinado momento da nossa vida que tudo aquilo que você pensa acerca de Deus, que você constrói acerca de Deus, em um determinado momento, tudo isso parece que entra em prova. Parece que tudo isso se torna frágil. Parece que tudo isso se torna fugaz. Parece que tudo isso se torna sensível perante a
crise existencial que você está passando. Eu conheço muitos amigos pastores, muitos. E eu converso com pastores, conversas que são conversas de, não é de pastor para pastor, é de amigo para amigo. Eu ouço pastores dizendo, estou em crise. Eu ouço pastores dizendo, eu estou com dificuldades. Eu tenho amigos obreiros que falam assim, está difícil para mim. Não era diferente da situação de Asaf. Ele tinha uma vida com Deus, ele tinha construído uma imagem acerca de Deus, mas chegou um momento que tudo o que ele pensava sobre Deus ficou em prova. E nós estamos sujeitos a passar por isso. Eu não sei o que você espera para o ano de 2017. Nós já estamos no mês 2. Será um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de conquista. Amém. Mas pode ser que em algum momento desse ano você vai se encontrar como Asaf, perguntando, Deus, e agora? Talvez em algum momento desse ano você vai se encontrar como Ezequias, que coloca o rosto na parede e fala, Senhor, e agora? Estou com uma enfermidade mortal. Alguns anos atrás, queridos, eu tenho uma vida muito ativa. O Gilberto é meu amigo aqui, ele sabe. Tenho uma vida muito ativa na obra. Ano passado ainda, alguns 2, 3 anos atrás, fazendo faculdade, pastoreando, programa de rádio, casa de recuperação, evangelismo nas ruas. Aqui está minha esposa. Pouquíssimas horas de sono por dia, poucas. Dormindo de madrugada, acordando cedo para ir para a faculdade, uma vida corrida. E eu sofri um mal, um desmaio. Foi no dia do aniversário da igreja. Saí da igreja, paramos no lugar para pegar algo para comer. E eu lembro que eu estava chegando no carro e simplesmente desmaiei. Apaguei, irmãos. Pá. Quando eu levantei, estava todo ensanguentado. Fiz um corte, que até hoje tem a cicatriz. Corri para o hospital. Fui diagnosticado com um cisto no cérebro. Mas peraí. Prega. Vida 100% integral na obra. Incansável fazendo a obra. Às vezes minha esposa chega assim e fala assim, olha, segura um pouco. Minha mãe é pastora, às vezes ela fala, filho, vai devagar. E aquela garra, aquela força, e vai e faz. E foi na época que nós compramos o prédio da igreja, e reformando o prédio da igreja, e recurso, e buscando ajuda, e vai. Simplesmente. O médico pega e fala assim, você está com cisto no cérebro. Você tem que tomar remédio. E eu olhei aquilo e eu falei, Senhor, eu estou como o Salmo 73. Asaf, passando por uma crise, ele fala, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Verdadeiramente bom é Deus. Não importa a crise, não importa o problema, não importa a dificuldade. Eu sei que Deus, Ele é bom. E se Ele é bom, Ele fará algo bom e excelente na minha vida. Por isso, se nessa noite você está passando por alguma crise, entenda, Deus é bom e Ele fará algo excelente na tua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Então entenda. Então Asaf fala, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, ele fala dele agora, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Quem está entendendo, diga amém. O que Asaf está dizendo? Eu quase desviei. Faltou um pouquinho só. Eu ia desviar. Eu ia desistir de Deus. A minha crise foi tão grande, foi tão difícil, que eu pensei que não valia a pena servir a Deus. E você pergunta, pastor, por quê?
Porque Asaf vai dizer que ele olhava para o ímpio e ele via a prosperidade do ímpio. Ele dizia: o ímpio é próspero e eu não sou próspero. Quem está entendendo, diga amém. Primeira coisa, eu quero que você entenda: prosperidade nem sempre a prosperidade será a realidade do justo. Nem sempre prosperamos. Nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Pastor, mas Deus não é Deus? Sim. Mas quantas pessoas que às vezes nós olhamos e nós falamos assim: ele é próspero, a vida dele é melhor do que a minha. Asaf, quando ele começou a olhar para o ímpio, olhar para a vida dele, ele começou a achar que o ímpio estava com a vida melhor do que a dele, e por isso que ele quase desviou. Eu quero te dar um conselho nessa noite: você não precisa ficar olhando para aquilo que o ímpio tem, ou aquilo que você não tem. Entenda: o que você tem foi o que Deus preparou para você, e se Deus quiser, Ele abre as portas do céu, e Ele faz muito mais na tua vida. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite? Aleluias! Glória a Deus! Segunda coisa, Asaf se achou injustiçado. É injusto. O que eu estou vivendo é injusto. Minha vida é de Deus. Minha vida é exclusiva de Deus. Por que Deus está permitindo isso comigo? Quem está entendendo? Diga amém. A realidade é essa. Alguém pode olhar para mim e falar assim: mas você não é pastor? Você não ora pelas pessoas? E como que você tem um cisto no cérebro? Talvez alguém pode olhar para você e falar assim: mas peraí, você não é um obreiro da casa de Deus? Então por que a tua vida está assim? Então por que o teu ministério está assim? Por que as coisas não acontecem para você? Eu conheço homens de Deus que são pastores, pastoras, mulheres de Deus, que passam lutas nos ministérios, que é só Deus para ter misericórdia. E são pessoas que eu tenho certeza que tem mais comunhão com Deus do que eu. São pessoas de Deus. Asaf era um homem de Deus. E chegou um momento que ele falou assim: eu acho que Deus está sendo injusto comigo, porque eu tinha que ser abençoado, eu tinha que ser mais próspero, eu tinha que ser mais vencedor, e o outro ímpio parece que ele está melhor do que eu. Sabe o que Deus manda falar para você nessa noite? Que mais tem o Senhor para fazer na tua vida. Mais tem Deus para fazer na tua vida. Por isso não olhe para a esquerda ou para a direita. Olhe para Deus, porque do Senhor virá a provisão que você precisa. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus? Aleluias! Glória a Deus! Sabe qual que era a realidade de Asaf? Ele estava dentro da igreja, ele estava na presença de Deus, mas ele estava como desviado da presença de Deus. É estranho, né? Mas tem pessoas que estão na igreja e elas estão desviadas da presença do Senhor. Aqui não significa nada, irmãos. Cantar no grupo não significa nada. Quem está entendendo, diga amém. Não significa nada. Asaf, ele estava dentro, mas o coração dele já estava do lado de fora. Eu tenho pena daquele que está na presença do Senhor, mas o coração está fora, queridos. Era essa a situação que o Asaf, ele se encontrava. Às vezes nós achamos que a pessoa está desviada quando ela está no bar, quando ela está lá usando droga, na biqueira, quando está lá no baile, quando está se prostituindo. Às vezes a pessoa está dentro, mas o coração dela está
longe. Às vezes a pessoa está dentro, mas o olho dela está longe. Existe um texto da Bíblia que fala sobre um homem chamado Eutico. E Eutico estava ouvindo a pregação de Paulo sentado na janela. E ele caiu para o lado de fora da janela. Por que ele caiu, pastor? Porque ele estava na janela, ele estava em cima do muro, ele estava indeciso. Se nessa noite você está indeciso, em nome de Jesus, põe seu coração em Deus. Amém? Põe seu coração no Senhor nessa noite, porque Deus tem grandes coisas para fazer nesse ano na tua vida. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Então Asaf, ele teve que desconstruir tudo que ele pensava sobre Deus, tudo aquilo que ele pensava sobre vida com Deus. Quem serve a Deus passa luta, sim ou não? Quem passa a Deus passa por crise, sim ou não? Asaf teve que entender isso. Ele teve que entender da forma mais dura. Ele teve que entender passando. Eu tenho ouvido ultimamente algumas pregações. Eu ouço algumas coisas que eu fico pensando, não é o evangelho que eu prego. Porque é uma vida de fantasias que não é realidade. Porque a realidade é essa, a de Asaf. De alguém que estava na presença de Deus e mesmo assim foi provado. E mesmo assim teve crises. Mas o texto não acaba assim. Se ele desconstrói, ele constrói uma outra opinião. E qual foi a opinião que ele construiu? Pega a sua Bíblia novamente, versículo 16. Olha o que ele fala no 16. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil para mim. Quando eu pensava em compreender isso, existe uma outra tradução que diz assim: quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. O que ele quer dizer? Eu não entendia o porquê dessas coisas. Escolhe alguém no teu lado e diga para essa pessoa: existem coisas. Mais forte, diga: existem coisas que vão acontecer neste ano, na tua vida, que você não vai compreender. Diga assim: mas não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê, aplaude o Senhor. Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Primeira coisa, o que ele teve que construir, pastor? O que ele teve que construir? A seguinte ideia: nós não temos resposta para tudo. Às vezes, como pastor, alguém chega para mim e fala assim: pastor, por que eu estou passando por isso? Pastor, eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista fiel. Por que eu estou passando por esta luta? Pastor, eu sou uma pessoa de Deus, por que meu casamento está assim? Ou por que os meus filhos estão desse jeito? Nós não temos resposta para tudo. Asaf, quando ele tentou entender essas coisas, ele ficou perturbado, ele ficou angustiado, ele ficou sem respostas. Se existe alguma situação na tua vida que você não está entendendo o porquê, que você está angustiado, preocupado, perturbado, em nome de Jesus, coloque na mão de Deus, coloque na mão de Cristo, e Ele fará o melhor na tua vida. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Nós não entendemos tudo. Nós não temos resposta para tudo. E eu não tenho essa pretensão de dar resposta, de ter resposta para tudo. Não tenho essa pretensão. Porque eu sei que existem coisas que é o próprio Deus trabalhando na minha vida e na tua vida.
coisas que têm acontecido, que é o próprio Deus nos lapidando, nos ensinando e moldando a nossa vida. Em quinto lugar, olha o que diz o versículo 17. Diz assim o versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Repita comigo: até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Sabe como acaba a história? Asaf, ele volta a buscar a Deus. E quando ele se volta para Deus, quando ele entra no santuário, ele coloca os joelhos no chão. E mesmo sem entender, ele começa a orar ao Senhor. Mesmo sem compreender, ele começa a clamar a Deus. Vou te dar um conselho nessa noite. Já estou caminhando para o fim da pregação. Vou te dar um conselho nessa noite. Mesmo sem entender, continue clamando a Deus. Olha para o seu irmão do lado, mesmo sem entender. Diga para ele, mais forte, diga mesmo sem entender. Diga assim, continue clamando a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Daí, sem entender, queridos, sem ter resposta, sem achar resposta, ele coloca o joelho no chão e começa a orar. E acontece, sabe o que com ele? Acontece que ele é visitado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus começa a encher o coração dele. Nessa noite o Espírito Santo, ele já encheu o nosso coração. Ele começa a se encher da presença de Deus. Ele começa a construir. E aqui a gente poderia começar uma outra pregação. Ele começa a construir um novo conceito na sua mente, uma nova ideia, uma outra opinião sobre Deus, porque ele começa a perceber que não adianta ter, que não adianta construir um castelo na vida e o final, você terminar a sua vida longe do Senhor. O que Asaf entende? Ele começa a entender que existe uma realidade chamada fim. E todos nós sabemos disso, que existe fim. E para nós, aquilo que nós chamamos de fim, aquilo que as pessoas chamam de fim, nós chamamos de uma nova vida. Porque nós aqui sabemos que pode ser que nesta vida a tua roupa não seja mais cara. Pode ser que nesta vida você não more em uma mansão. Pode ser que nesta vida você não vá sentar nos melhores restaurantes. Mas nós sabemos que no dia que nós fecharmos os olhos para esta vida, nós iremos despertar aos lados de Deus. E lá nós andaremos em rua de ouro. E lá nós sentaremos na mesa com Ele. E lá nós teremos uma nova vida na presença do Senhor. Será que você pode aplaudir e exaltar a Deus esta noite? Será que você pode aplaudir a Deus? Será que você pode exaltar ao Senhor nessa noite? Aleluias. Asaf sabia. Eu sei que no dia que eu morrer, eu sei que eu tenho ao lado de Deus uma morada. E o ímpio não tem isso. É diferente, queridos. Quando uma pessoa que tem a certeza da salvação, ela se aproxima da morte. É diferente do ímpio.
apóstolo Paulo, quando estava chegando à beira da morte, apóstolo Paulo tinha tranquilidade, porque o apóstolo Paulo sabia que se ele morresse, ele iria para o lado do Pai, ao lado de Cristo. Os apóstolos não negaram a fé, nenhum deles negou a fé. Foram mortos, crucificados de ponta cabeça, foram decapitados, mas eles tinham a certeza: eu morro, mas eu vou ressuscitar na glória, ao lado de Cristo. O mais importante para um homem, para uma mulher, não é ter resposta para tudo na vida. O mais importante é ter a certeza da salvação, da sua comunhão com Deus. Asaf, ele fica em paz, ele começa a viver uma outra vida. Por quê? Porque ele entendeu que o mais importante não é ter, o mais importante é estar na presença do Senhor. E glória a Deus por isso, amém, queridos? E glória a Deus por isso, e que Deus possa nos dar esse entendimento, que o mais importante não é ter, o mais importante é estar na presença do Senhor. E a minha oração nessa noite é que Deus possa nos levantar como homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo do Senhor. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa noite. Mais forte as palmas, amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa servir de acalento e de fôlego para cada um de nós. Eu não sei o que esse ano me espera, irmãos. Não sei o que esse ano me espera. Mas eu tenho a certeza que se eu estiver na presença do Senhor, se nós estivermos na presença do Senhor, já deu tudo certo em nome de Jesus. Porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Deus abençoe, obrigado pela atenção, pelo convite. Pastores, obrigado mais uma vez. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.